RC9 Marketing Esportivo aqui presente, Andrezinho, Dimitri, ó, Renatinho já chegou aqui de novo, vamos lá, Vamos ver se agora vai dar tudo certo. Atenção, aguardando o Renato Guedeville. Aê! Será que agora vai? Agora vai, cara. Eu não sei o que foi que houve, não. Você acha que eu vou me atrasar na primeira live que eu vou fazer com você? Mas nunca, né? Aí, meu velho, como é que tá você? Tudo bem, Marcelão? Tudo certinho? Você, cara? Muito tudo bom ótimo, tudo ótimo. Quer dizer, na medida do possível, né? Enfrentando essa loucura aí que a gente tá vivendo, mas é isso aí, como todo mundo tem que correr pra dentro. Verdade. Deixa eu reapresentar você aqui para quem não conhece. Esse é meu amigo, olha, eu tenho 45. Eu conheci Renato, eu era quarta série, velho. Então eu não sei nem qual é a conta, quantos anos a gente se conhece. Vamos lá, vamos falar em 10 anos. Vamos botar 35, vai. Vamos botar de 10, a gente se conhece de 10 a 35 anos, por aí. Vamos botar essa margem. Renato é administrador de empresa, tem MBA em finança corporativa, especialista em reestruturação de empresas, já trabalhou no BCN, Bradesco, Banco Boston, Safra, e estudou no Colégio São José e é um digníssimo representante da Cidade Baixa. Eu diria que essa é a parte mais importante do currículo. Você não acha que eu ia deixar de fora essa parte do currículo? Não pode. Jamais. A parte mais valiosa é essa. Que nada, o cara que me apresentou o Ahá. Rapaz, nem fala, hein, bicho? Isso aí lá nos idos de 1987. 87. Por aí, 88. Velho. Se não foi antes. Com aquelas maluquices ali, de telejornal, aquelas coisas de escola. Telejornal, eu lembro de você, Gilberto, tendo Top Gun no telejornal. Lembra disso? Isso. Ainda bem que não tinha celular. Mas eu lembro, você me apresentou, você foi a primeira pessoa que disse pra mim, que falou do Ahá. Eu disse, pô, que banda é essa? Aí você me falou, legal, aí eu passei a ouvir. Tanto que quando eles anunciaram a turnê aqui, né, eu lembrei logo de você, de olha, Renato não vai perder isso legal, não. Rapaz. Eu tive a oportunidade de pegar um show deles, porque eles já vem se despedindo aí faz tempo, né? E Sim. Numa dessas aí, quando eu morava em São Paulo, eu tive a oportunidade de pegar um show deles lá, mas, cara, showzaço. E aqui teve show também, né, no Centro de Convenções, que é sempre na época, na polêmica, de que foi playback, não foi. Minha esposa sacaneia eu lembro sempre. disso. Foi playback? Não foi playback, eu fui pro show, pô. Pô, vocês aí desqualificar assim, rapidamente. Não, jamais. Defenderemos até a morte. Eu gostei do show do Rock in Rio, achei massa. Perfeito, bom. Muito bom, foi muito bom. O de 91, provavelmente, né? Foi um showzaço, Showzaço. Recorde de público, inclusive. Ó, o Andrezinho entrou aqui, ó, tá mandando um abraço. Érica Machado. Andrezinho. Essa é minha digníssima aí. Essa é o ouvinte especial. Ela tá dizendo aqui, ó, playback. Desqualificando completamente a banda ao longo dos anos. Eu não sei como eu resisti isso ao longo dos anos. Pois é, meu velho, um grande prazer ter você aqui conversando comigo. Uma honra, realmente. Entendeu? Eu acompanhei seu papo, eu te falei lá com o advogado falando de finanças. E quem tá te falando isso é um cara que não tem hábito de contar nem bola quando tá jogando sinuca, entendeu? Então é o cara totalmente afastado desse mundo das finanças. Quando eu vou jogar bola com o Márcio, meu irmão, que você conhece, eu digo, eu vou jogar sinuca, eu digo, tudo bem, você quer jogar? Tudo bem, eu vou jogar. Agora, não me peça para contar as bolas, entendeu? Você conta as minhas e as suas, entendeu? Eu confio na sua honestidade. E assim sempre funcionou. A turma da matemática e a turma das humanas, né? Pronto. Márcio formou em advocacia, tá morando em Feira. Vem cá, cara, como é que você tá enfrentando essa maluquice aí dessa quarentena? Tá se adaptando, obviamente? A gente acaba que não tem jeito, né? Você, de uma forma ou de outra, acaba no início com mais dificuldade de adaptação. E depois você acaba tentando colocar todos os pontos em cada lugar, né? Então, por exemplo, adaptação em casa dos meninos com escola, eles têm sentido um pouco isso, principalmente
Não é fácil você sentar às 7 da manhã e levantar meio-dia e meia do computador ali na tela. Acho que a escola também está passando por um momento aí de desafio, né? De adaptação, de trazer isso tudo para o canal digital. Gilberto e Renatinho, Gilberto e Elano já mandando abraço aqui. Grandes amigos nossos. Gibão, Elanão, outro cara. Você vai falar com ele amanhã, Elanão, né? Não, eu vou falar disso, mas termine sua... Legal, bacana. Que eu vou falar de Elano. Legal, legal. Então a gente tem se adaptado dentro do possível. Eu tenho conseguido tocar as coisas aqui do escritório. Eu não vou no meu escritório há cerca de 2 meses. Dia 14, ou seja, na quinta-feira, faz 2 meses que eu não piso lá no escritório, que foi quando a gente deu aquela virada de chave e aí todo mundo se trancou em casa. Eu também estou na mesma pegada que você. Tem uns 2 meses, só saio realmente para supermercado. Quando saio é uma operação de guerra, porque você fica tenso, né? Obviamente, para ir, para voltar. A chegada é complicada. Aí é que a gente fica experimentando uma pequena parte da tensão que passam os profissionais de saúde, né? Imagine quem tem que sair todo dia, enfrentar um pronto-socorro e voltar para casa. Não é, inclusive não dia é das brinquedo, enfermeiras, não. Né? Dia do profissional de enfermaria hoje. Então, parabéns para todas elas e para todos os profissionais de saúde. Porque realmente não é brinquedo. E estou enfrentando também essa empreitada que você está falando aí das videoaulas, que é uma questão de readaptação, né? Eu nunca pensei meu filho de 6 anos tendo aula de inglês e aula normal por computador, e ele já está dominando, já está até usando mouse. Então, realmente nós pulamos algumas etapas e é uma questão de sobrevivência. Que essa turma, na verdade, é o que a gente fala, né? A pandemia serviu para antecipar alguns movimentos, né? Se a tecnologia ela faz o estilo JK 50 anos em 5, a tecnologia na pandemia aí com certeza abreviou certos movimentos aí para 5 anos em 5 meses. Exatamente. E a gente está vivendo um pouco disso, né? E eu acho interessante porque, se você discorda de mim, sinta-se à vontade, em qualquer momento dessa entrevista aqui, tudo que eu falar, você discordar, primeiro as questões de dados, né? Porque você deve estar muito mais inteirado do que eu. E a questão de posicionamento mesmo. Algumas pessoas dizem que nós estamos todos no mesmo barco. E eu defendo que não, que a gente não está no mesmo barco. Inclusive já vi outras pessoas usando essa mesma analogia. A gente pode estar enfrentando a mesma tempestade, atravessando o mesmo oceano, mas os barcos são diferentes, entendeu? O meu barco é diferente do cara que está na favela, chovendo e caindo pingueira, com medo de desabar. Então tem gente que está num barco, tem gente que está num caiaque, tem gente que está abraçado num pedaço de pau, remando, para tentar chegar do outro lado. E eu penso dessa forma. E por isso nenhuma ação é pequena, toda ação é grande. E o ato da gente estar conversando aqui, nós dois, é uma iniciativa, entendeu? Quem sabe nessa conversa aqui, eu conversando com você, que é um cara especialista em finanças e que certamente já deve ter dado luz para muitas pessoas nessa pandemia, de como se portar frente a essa crise. Quem sabe essa conversa não pode ajudar alguém. A intenção é essa, a intenção do Além da Letra é essa. Legal. Agora, já que eu quero... Eu concordo 100%, tá? Eu acho também, não estamos no mesmo barco. Eu acho que a gente faz parte de uma casta de privilegiados e que eu acho que a pandemia também escancarou ainda mais essa grande desigualdade que se tem no mundo. E não é privilégio do Brasil. Então, você tem desigualdade. Claro que nos países, se a gente for falar um pouco dos países nórdicos ali, a turma Dinamarca, Noruega, Finlândia, a gente está falando para um outro nível de sociedade, com muito menos desigualdade, mas para grande parte do mundo o que a gente vive é uma desigualdade em que a pandemia só fez deixar agora isso de uma forma bem clara, de uma forma bem transparente, né? Nua e crua. A verdade agora foi colocada de forma nua e crua, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que me dá... diga... Não, você quer concluir? Não, só complementando, algumas coisas ficam muito claras nessa questão da pandemia, né? Uma que ficou talvez a mais latente de todas é a fragilidade do sistema de saúde, cara. Então, assim, foi algo... por mais que você soubesse e tivesse críticas a diversos sistemas de saúde, e olhe que o nosso SUS
Tem todos os defeitos, mas tem todas as qualidades possíveis. Isso. Se tivesse dado um pouco mais de atenção para o SUS ao longo dos anos, ao longo do governo, a gente teria uma condição talvez invejável de atendimento e talvez estivesse mais preparado do que outros países. Se não fosse ao mesmo tempo que escancarou essa fragilidade, também mostrou que o SUS é indispensável. Não tenho a menor dúvida. Indispensável. Indispensável. Você pega uma nação como os Estados Unidos, quer dizer, é um negócio de louco, um sistema de saúde terrível como eles têm, quer dizer, uma nação extremamente desenvolvida, é a grande economia do mundo, agora vai ser ultrapassada inevitavelmente pela China, que já passou em paridade de compra, e aí a gente pode falar até um pouquinho disso lá na frente. Uma das mudanças que certamente a pandemia vai trazer é uma nova definição do eixo geopolítico do mundo, vai passar por isso, então a Ásia agora vai atropelar fortemente aí, e estamos falando, porque a gente fala de Ásia, a Ásia não é só China, a Ásia é China, é Japão, é Índia, é Bangladesh, é Indonésia, então tem uma turma ali enorme, com uma população gigante, muitos deles ainda com sérios problemas de pobreza, mas ainda com caminhos firmes para sair um pouco disso. Acho que a gente pode também falar os tigres estão com as unhas afiadas. Muito, como nunca estiveram. Como nunca estiveram. Pois Natinho, eu posso, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que, vamos dizer, 90% das empresas do país são microempresas. ou perto disso. Por aí. Não sei. Tá? Então, como a gente falou dessa questão do barco, de nem todo mundo está enfrentando essa crise com a mesma força, com a mesma pujança, eu queria que você me desse um panorama, entendeu? Para esses microempresários que hoje estão, vamos dizer, com a mão na cabeça realmente, sem saber o que fazer, entendeu? Falta dinheiro, falta crédito, eles não têm muitas alternativas para ter acesso a isso, fica aquele dilema, demito, não demito, enfim, eu queria que você me desse nesse tempo, estratégia. Eu sei que é difícil falar em estratégia num mundo que tudo muda a cada segundo, é difícil, né? Você traçar uma coisa a médio e longo prazo hoje é quase ter uma bola de cristal. Verdade. Mas, pelo menos para esse período de pandemia, se você tem algum recado para esses caras, para esses microempresários, entendeu? Principalmente nessa questão de como gerar capital de giro, realmente. Como é que eles podem fazer isso? Microempresários e também maiores empresas. Vamos abrir o leque. De uma forma geral. Assim, Marcelo, deixa eu tentar contextualizar um pouco do que aconteceu. Assim, se a gente fizer uma linha do tempo e se reportar até final da primeira quinzena de março, que foi ali quando caiu a ficha de todo mundo, e aí já começaram a vir os números de lá de fora muito fortes, e aqui a gente começou a se preparar para o que estava por chegar. A gente teve um choque muito forte econômico, de primeiro momento, né? Então, se você fosse enxergar como afetou no aspecto econômico, pensa em duas ondas. Na primeira onda ali, a gente está falando de oferta, em que as cadeias de suprimento globais foram afetadas, países que são sempre fornecedores do mundo, China, Japão, essa turma estava enfrentando séria a pandemia já, então eles tiveram problemas nas fábricas, tiveram que fechar fábricas, produção caiu, uma série de coisas. No outro lado, no segundo impacto, a gente está falando da segunda onda, que foi na demanda. E aí sim que começou a ter um forte impacto, principalmente aqui quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de serviço. Porque serviço no nosso país corresponde a 63% do PIB. A gente é um país que, infelizmente, ao longo do tempo, foi se desindustrializando. Então, e a gente está sentindo hoje falta até de máscara. A gente não tem uma indústria forte para estar fornecendo máscaras de TNT, que é um negócio que vende a centavos. A gente não tem as fábricas que tem de ventiladores mecânicos, você tem 5, 4 estão operacionais ali a duras penas e uma está em recuperação judicial. E isso veio um impacto grande, a economia sente, só construindo até para quem está nos assistindo entender e pegar um pouco dessa meada. Bolsa de valores despenca, né?
dólar acaba explodindo, e aí a gente é bom até explicar para quem não sabe, mas por que o dólar aumenta? Tudo se explica muito em economia pela lei da oferta e da procura. Então, se você tem menos algum produto, se você tiver menos, ele vai ter mais valor, ele vai ser maior o valor dele e a precificação dele. Então, na hora que você tem uma crise, a grana sai dos países de alto risco, e nós somos países de alto risco, para países seguros. Quando essa grana sai daqui de investidores, e aí foi a maior queda que teve até hoje, a maior fuga de capital que teve, você tem pouco dólar no mercado. Esse cara realiza e joga dólar lá para fora. Quando joga dólar lá para fora, a moeda sobe. E isso traz uma série de consequências para a gente, inclusive é um movimento que se chama flight to quality, que é quando o dinheiro sai de mercados arriscados e vai para mercados mais encorpados. E aí, o que é isso? Por que eu estou falando isso tudo? O Banco Central, quando tomou pé disso, e aí eu acho que é importante a gente destacar, uma grande crise que a gente passou em 2008 foi da quebra dos bancos americanos. Foi a crise chamada lá do subprime. E só para você ter ideia, o Banco Central brasileiro, no total de medidas, lá acabou colocando algo em torno de 110 bilhões de reais de incentivos na economia naquele momento. Isso dava quase 4% do PIB da época. Nessa agora, o Banco Central mobilizou algo em torno de 1 bilhão e 200 bilhões. Isso dá quase 17% do PIB. Então foi um arsenal gigante. E aí nessa vai esbarrar na pergunta que você me faz. Rapidamente o governo, e de que o grande problema, é óbvio, está nas pequenas empresas. As grandes empresas têm bancabilidade. Né? O que é bancabilidade? É a capacidade do cara ter linhas de crédito de banco para acionar a qualquer momento. Então essa turma já vinha tomando dinheiro há muito tempo, desde janeiro, porque ele já tinha uma perspectiva ali de que essa pneumonia podia assolar de uma forma geral o mundo e você ter problemas de liquidez. Então eles foram tomando muito limite de crédito dos bancos, assustadoramente. E aí, na hora que chegou a conta aqui para a gente em março, ficou o rescaldo para as empresas normais, que são as médias empresas e as pequenas e micro. O que é que o governo central, o que é que o Banco Central tem feito nisso? Algumas medidas, tipo refinanciamento de imposto, postergou prazo para imposto federal. Então, tudo que é simples nacional ele está jogando para frente, está dando fluxo para você pagar FGTS parcelado, recolhimento lá a parte do patrão. Então, acabou que mobilizou algo em torno de 40 bilhões de reais para financiamento de folha para pequena empresa. Então, isso via bancos, né? E esse é um negócio tão impressionante, porque quando vem uma crise, quem fecha a torneira primeiro são os bancos. Isso é normal. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. E aqui não deixa de ser diferente. Então, o Banco Central, sabendo que ele se disponibilizasse essa grana toda, não iria bater nas pequenas empresas, chegou para os bancos e falou, olha, eu assumo 85% do risco e vocês assumem 15%. Então, para que os bancos pudessem escoar esse dinheiro. Só que tem uma limitação. Se o cara não for um funcionário CLT, e você sabe disso, que seu segmento publicitário tem muita, né, a turma que é contrato de PJ, de pessoa jurídica, essa turma não foi contemplada. Então, se você tem uma empresa hoje com 20 funcionários, tiver 18 PJs e 2 CLTs, você só vai pegar dinheiro para os 2 CLTs. Então, a pequena empresa, assim, é claro que não é um conselho, né? É quase que um dever de casa mandatório. Ela precisa estar abraçada, primeiramente, com o contador dela. Então, ela, de alguma forma, tem a contabilidade, tem alguém orientando, e essa é a hora para ela saber se o contador está dando conta do recado, porque ele sabe quais impostos você pode postergar, quais linhas disponíveis de financiamento, no caso como essas que a gente está mencionando. Claro que o corpo jurídico, pequena empresa não tem corpo jurídico. Você pode ter um advogado que ele atua ali mais esporadicamente, a média empresa já tem um corpo jurídico que dá um suporte. Então, a gente sempre diz o seguinte, chegou um momento em que as pessoas não sabem o que fazer. Chegou um momento em que as empresas não sabiam o que fazer.
Então era meio que o seguinte, esperar, sentar e esperar para ver o que é que vem. Não é mais saber como eu vou manter lucratividade, é como eu vou sobreviver, né? Não, agora é o seguinte, trata-se de você tentar ficar operacional durante 90 dias, porque pensa o seguinte, o shopping fechou a porta. O lojista que está lá dentro, o cartão dele, esse cara já está acostumado a antecipar tanto o cartão de crédito, que a grana para ele não acabou 30 dias depois, não. A grana para ele acabou 6 dias depois, 5 dias depois. Quase que imediatamente. Quase que imediatamente. Então, esse cara teve que sentar para negociar com o fornecedor, ele vai ter que sentar para negociar de aluguel, e aí eu vou na sua pergunta que você falou do capital de giro. Capital de giro não se faz só com financiamento de banco. Capital de giro se faz também com trabalhar a estrutura de capital do ciclo financeiro da empresa. O que é que eu estou dizendo? Se você tem um fornecedor que ele te dava prazo de 15 dias, você tem que negociar com esse cara para ter prazo de 30, 40, 45. É lógico que você tem que combinar com os russos, né? Claro. Esse cara tem que aceitar. Mas não tenha dúvida que é o dever de casa que todo mundo está fazendo, porque essa é uma forma de injetar capital de giro rapidamente. E todo mundo está fazendo isso. Da pequena, da média, da grande e da maior que todas que você possa imaginar. A Renner fechou todas as lojas dela em shopping center. Então ela está fazendo instrumento de pressão para shopping também sentar e negociar em outras bases para ele. Faz parte disso tudo. Então o dever de casa, assim, não tem fórmula mágica. Infelizmente não tem fórmula mágica. Fatalmente, muitas empresas morrerão. É um processo de seleção também das empresas. Quem estava fazendo o dever de casa vai sair ferido, mas vai conseguir fazer a volta. Quem não fez dever de casa, e o que é fazer dever de casa? Talvez a pessoa nunca se preocupou em ter um fluxo de caixa na empresa. Talvez ela nunca se preocupou em entender qual era o resultado. Ela nunca preocupou em entender a rentabilidade lá da última linha. Então, o empresário brasileiro, e esse micro, ainda é muito órfão disso. Embora você tenha algumas grandes iniciativas como o Sebrae. Então, o Sebrae tem muito conteúdo positivo, tanto de curso, quanto de consultoria. Então, nesse momento, para um pequeno empresário, o caminho poderia ser o Sebrae, pedir ajuda. Ajuda no sentido de orientação. Eu digo assim, o pequeno empresário, ele precisa buscar ajuda onde tiver boa fonte de informação. E aí eu estou falando não só boa fonte de informação do Sebrae, mas estou falando de profissionais, estou falando de contadores, estou falando de, eventualmente, se ele tem algum suporte jurídico, que ele também precisa buscar isso. Então, se houve um momento em que esse cara precisava ter melhor gestão sobre o negócio, virou agora. Porque talvez ele não fez esse dever de casa antes, e aí não é culpa dele. Eu tenho sempre uma tese, é o seguinte, brasileiro não sabe votar, porque a gente tem 35 anos de democracia só, a gente é um fedelho, e brasileiro também não sabe ainda empreender com um cenário de estabilidade econômica, porque a gente viveu com os juros na altura até 94. Então estou falando de 26 anos, cara. As pessoas não sabem o que é planejar. E aí eu não estou falando de planejamento estático, daqueles de grande empresa, que bota lá no quadro, faz o canvas. Não, eu estou falando de fazer o mínimo do dever de casa possível. O mínimo de controle operacional, o mínimo de quem não mede, não tem controle. Claro. Então, e o pior, Marcelo, é o seguinte, a gente lá no escritório, a gente tem clientes até, nosso perfil de cliente é de médio e grande. Você está pensando que isso, às vezes, é privilégio de um cara menor? Não, às vezes a empresa média, eu passei 20 anos em banco, 15, 18 anos em banco, e eu cansei de ver empresários com grande volume de faturamento anual e que os caras não tinham custo na ponta do lápis, não tinham resultado na ponta do lápis, porque tem um caminho muito grande para crescer nesse sentido, entendeu? Eu imagino que aqui na Bahia isso seja uma coisa até bem comum, porque a gente vive num estado que grande parte das grandes empresas tradicionais são empresas familiares e que até hoje são regidas por uma estrutura, entre aspas, vamos dizer, ainda incipiente, né? Não tem a menor o dono é que manda. O dono manda, gostou, tchau, e é isso aí. Entendeu? Eu vivia isso na publicidade, com publicidade.
Eu imagino. Qual é a nossa chance? É a segunda geração. Se a segunda geração está sucedendo o negócio, pode estar chegando uma turma aí, e eu tenho participado, tenho dado palestra para grupos tipo Lead Jovem, a turma da FIEB tem um grupo também de jovens empresários, que são os caras que estão sucedendo os patriarcas, né, os sócios e donos originais, os fundadores. Essa turma vem com uma cabeça diferente. Essa turma enxerga o valor da gestão. Sabe que sem gestão não adianta, você não tem outro caminho. Muito banco, vou falar de banco. Banco até 94 ganhava dinheiro só com inflação. Vamos lembrar aqui os bancos que quebraram. Econômico, Nacional, Bamerindos. Tinha um português aqui chamado Caixa Geral de Depósito, foi embora. Bandeirantes, Baneb. Quantos bancos quebraram ao longo do tempo? A gente vai fazer uma lista aqui enorme. Acabou que isso virou também um efeito maléfico que o mercado concentrou, né? Hoje você só tem aí 5 grandes bancos que dominam 90% dos ativos brasileiros. Bradesco, Itaú, Santander, e do outro lado, Banco Público, você tem Caixa e Banco do Brasil. Caixa olha para a habitação, Banco do Brasil olha para o agro. No final das contas, a gente tem os 3 privados aí, mas aí é um caminho longo a gente ainda para tentar mudar essa realidade. Né? Dentro disso dessa repactuação, vamos chamar assim, você disse que precisa ser feita antes de prazo, de contratos e tal. Tem uma coisa que me deixa encucado, porque eu discuti isso essa semana. Alguns contratos, eles têm umas cláusulas rescisórias altas, mas esses contratos foram feitos antes dessa pandemia. Eu estou dizendo isso porque é uma pessoa muito próxima a mim que está vivendo isso. Ela não consegue se desvencilhar desse contrato, porque a cláusula rescisória lá em cima, no entanto, ela não precisa mais daquele serviço. Só que se ela deixar... se ela desfizer, tentar sair disso, ela vai pagar mais do que se continuar pagando o contrato. E aí? Veja, eu não sou advogado, mas aí a gente sempre sabe o seguinte: em todo contrato, normalmente existe a cláusula chamada de força maior. Por motivo de força, caso haja um motivo de força maior. Eu sempre tenho dito para os nossos clientes assim, a briga é sempre uma opção ruim. Existe, se há um momento em que a gente precisa de resiliência e de mais tolerância de ambas as partes, é agora. Porque o mercado vai voltar. Você vai precisar daquele cliente, o cara vai precisar daquele fornecedor, que vai precisar daquele shopping, ou que vai precisar daquele galpão que ele aluga. Enfim, esse mercado vai voltar. Não é a consequência da crise... a gente ainda não consegue medir quanto tempo e como que isso vai arrastar. Saiu a pesquisa Focus ontem, que é uma pesquisa do Banco Central que é feita semanalmente, e já está projetando uma queda de PIB de 4,1%. Eu ainda acho uma queda tímida. Para mim vai ser bem pior do que isso o estrago. Mas se os caras são economistas, estão colocando nisso, a gente pelo menos acende uma vela e pede para que o impacto Tenta acreditar. Agora... É claro que o melhor cenário, eu sempre digo o seguinte: se você puder compor, componha. Porque esse é um momento completamente fora do previsto, completamente fora de comparação com qualquer outro momento. Mas você não tem nenhum momento que você tenha vivido na sua vida para você ter visto um shopping fechado 4 dias. Que dirá 2 meses. Que dirá 2 meses. Nós estamos... Cara, é um negócio tão surreal que a gente está vivendo. Eu estou falando de shopping, mas tudo, comércio de uma forma geral, fechado já há algum tempo. E você, nesse momento, o que é que vai ser disso? Você imagina se todos os lojistas partirem para brigar com o shopping, e aí você tem, às vezes, interferência do poder público, o Ministério Público aqui da Bahia, no nosso caso aí, parece que entrou no circuito, para os caras pagarem menos em termos de valor de aluguel, mas eu acho... que o primeiro momento é sempre de compor. Agora, claro, se o contrato vai colocar em xeque a viabilidade da empresa, não há outro caminho senão ele partir para um acionamento jurídico. Pode ter certeza disso. Agora, repito, composição é sempre melhor porque o mercado vai voltar.
Ele pode não voltar, a gente não está falando que ele vai voltar no mesmo tamanho. Mas as empresas vão abrir. Os mercados, os shoppings, as lojas, a indústria vai retomar. E quando ele retomar, em algum momento ele vai precisar desse fornecedor, desse cliente, vai precisar compor. Ele pode entrar numa blacklist lá, numa listinha negra, que o cara, pô, na hora que eu precisei, você colocou um contrato na mesa e disse, olha, vou aqui executar um contrato de força maior num setor que sequer para compor comigo. Então, eu acho que a resposta está muito aí. Se tem uma abertura de um lado, dos dois lados aí para conversar, tem que sentar para conversar, porque vai achar um formato para resolver, não tenha dúvida. É caso a caso, mas pelo visto, tudo gira em torno da sua primeira sinalização, que foi: temos que apertar contadores e advogados para nos dar um caminho a seguir, para tentar fazer esse... E acima de tudo, Marcelão, assim, eu acho que a grande lição que fica para todos nós é a gente precisa passar por educação financeira. E aí eu não estou falando só de pessoa jurídica, eu estou falando da pessoa física. A pessoa física precisa ser educada financeiramente. Quantas pessoas destruíram a vida por não saber que ela não vai ganhar uma guerra contra o cartão de crédito com juros de 10% ao mês? Ela não vai ganhar essa guerra. Não tem jeito. Porque ela vai pagar no rotativo ali, ela vai se... Essa é outra pergunta que eu quero te fazer. Pois é, um mês vai, o outro vai, o cara vai... Veja, juros compostos é um negócio para que ele esteja do nosso lado. Se você vai e é aplicador, está lá juntando dinheiro, é ótimo estar com juros compostos do seu lado. Mas juros compostos, quando você está contra ele, você não vai ganhar essa guerra. Você não vai ganhar essa guerra na pessoa física, no cheque especial, pagando taxa enorme. Você não vai ganhar essa guerra na pessoa jurídica, pagando cheque empresarial também com taxas inacreditáveis. Tem empresas que pagam cheque empresarial na pessoa jurídica de 10%, cara. Eu não estou falando de limite de 5 mil, não. Estou falando de limite de 1 milhão. O cara pagar juros de 100 mil todo mês, imagina, assim, só porque está tomado lá. Então, ele não vai ganhar essa guerra. E aí eu acho que o governo, e aí eu não estou fora a pauta política, porque não é nem minha intenção nenhuma mexer nesse vespeiro, mas eu acho que é bacana incluir a educação financeira como disciplina, como está sendo incluída hoje nas escolas. As pessoas precisam aprender o mais rápido possível sobre educação financeira. As empresas precisam saber, aprender, entender e dar o valor relevante que a gestão pede. Sem gestão, você não consegue andar para lugar nenhum. Nem na sua vida pessoal, nem na sua vida empresarial, profissional, o que quer que seja. Então, acho que a maior lição que fica é isso, cara. A gente nunca teve uma chance de começar do zero. A gente nunca teve a chance de dar uma parada. Quer dizer, deixa eu dar uma parada aqui. Pô, estou em casa, vou dar uma parada para entender na minha vida e reformular onde é que eu posso trabalhar melhor isso. Eu acho que essa é uma chance única que a gente tem. Eu sou daqueles que olham a metade do copo e olham um pouco para cima. Essa semana eu estava falando com um amigo meu, Tomás, ele acho que até aí assistindo a gente, e ele me lembrou uma frase do Paulo Francis, assim, todo otimista é um mal informado. Então... Me disseram uma coisa parecida na primeira live que eu tive aqui com o Cartacho. Ele me disse, ó, se você estiver entendendo alguma coisa, é porque você não está prestando atenção. Mais ou menos isso. Então, assim, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem uma chance única da gente começar isso de uma forma diferente. E eu falo de empresas, eu falo de pessoas, e precisamos acabar com esse papo de que economia e vidas... ou economia... Não existe isso. As duas coisas são juntas. E eu sou a favor da gente ficar no isolamento social. Só que a discussão acabou que virou uma politização e aí todos perdem isso. Porque virou a defesa de um dos lados. Economia e vida e saúde não andam dissociadas. Elas são juntas. Elas são abraçadas. Então, é claro, e nesse momento, mais do que nunca, deveriam ser discutidas juntas. Não uma se opondo à outra. Exatamente, com maturidade de discussão. A gente tem na popa aí uma pandemia que está passando por cima da gente, tem na proa uma crise que fatalmente vai chegar.
Então não tem para onde correr, pô. Mas é por isso que eu acho assim, e aí eu volto pro discurso otimista, né? Caramba, você tá aqui, velho, fazendo uma live aí, você já tem acho que 3 semanas, essa é a terceira, né? Me corrija se Essa é a terceira semana. Essa é a terceira semana trazendo gente, pô, eu assisti a live de ontem, tive a oportunidade de assistir agora à tarde. Quer dizer, excelente, cara, com um amigo seu, Marcel, que é doutor, obrigado. Inclusive, na parte digital. Então, cara, é tanto conteúdo de relevância que a gente tem, é tanto acesso a conteúdo representativo que a gente tem na nossa vida, que é um desperdício a gente dar vazão e focar a nossa atenção em coisas que não agregam. Então, eu faço uma analogia, Marcelão, do safety car. Os amigos meus do Futebol SA, até depois vou pedir uma licença sua. Quero falar sobre isso também. Quero falar sobre então, isso. Assim, eu tenho uma analogia que a gente conversa muito, eu falo com eles, assim, é safety car na pista. O que é o safety car? Para quem gosta de Fórmula 1, é aquele seguinte, o carro primeiro disparou lá com 1 minuto e 30 segundos na frente, aí aconteceu um acidente. Quando acontece o acidente, aí entra um Mercedesão, lindão na frente, e aí o cara que estava atrás, 1 minuto e segundo, colou de novo no primeiro. O outro que estava lá no último da fila também colou o pelotão. O que a gente está vivendo agora é um safety car na pista das nossas vidas. A gente está tendo a chance de agrupar mais quem está lá no final. E quem está lá em disparado, que estava lá bem na frente, trazer um pouco mais. Eu não estou dizendo que o primeiro não vai ganhar a corrida. Eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo que a gente está mais perto do bolo ali. Que a gente tem condições de fazer um momento diferente. Esse aqui, para mim, é a grande sacada disso tudo, entendeu? E depois disso tudo, os grandes vão continuar grandes, mas os pequenos, o que está no bolo, conseguiu dar uma... Isso olhando pelo lado otimista das coisas, excetuando-se todas as mazelas que está tendo aí, você está falando em termos de economia, é uma verdade absoluta, né? Total, porque assim... Alguns estão tendo a oportunidade de se agrupar. Se reinventar, quando você pega... e aí pode ter certeza que uma das tendências é cada vez mais o ecossistema de empresas estar mais elaborado. A China já vem fazendo esse dever de casa. Quando você vai analisar o Alibaba, ele não é uma empresa, ele não é um e-commerce só. Ele é um ecossistema de diversas verticais de negócio, que vão desde games, passando por planos de saúde, passando por soluções de você imaginar que os caras têm em verticais. Tem Tmall lá na China também, né? Não tem um que chama Tmall? Tmall na China? O nome é esse? Não me é familiar. Tem Tencent. É um que lida com bens de luxo. Eu não lembro o nome. Eu esqueci agora. Não me ocorre. Aliás, são fissurados, né, em artigos de luxo. Quando liberou o lockdown, a primeira coisa foi lotar lá as lojas de artigos de luxo. Então, hoje o mundo e as empresas vão aprender a viver em ecossistema. Olha que coisa sensacional. Quando a Magazine Luiza está vendendo uma televisão para você, imagine o seguinte, ela vende uma televisão aqui para um assistente lá no escritório nosso, para mim, para quem quer que seja. Ok, aí veio a pandemia. O que ela fez? Ela transformou o marketplace dela para que você, qualquer pessoa, agregasse essa assistente minha, chegasse ali o seguinte, você não está faturando nada agora, né? Você quer vender uma televisão? Você quer vender um secador? Você vai ser remunerado. Eu achei isso sensacional. Eu achei isso sensacional. Isso é espetacular, velho. Esse é o poder de transformação. Ela deu estrutura a quem não tinha. E ganhou com isso também. Isso institucionalmente é sensacional. E na prática também é uma atitude louvável para quem não tem estrutura nenhuma para vender online. E você, como grande publicitário que é, Marcelo, você sabe que se tem algo que as pessoas valorizam hoje nas empresas, é o propósito delas. Isso. E não dá para ser propósito fake. Não dá para ser propósito de propagandazinha do horário 9 da Globo. Você precisa ser efetivamente uma empresa que demonstre realmente ter propósitos fiéis, ter propósitos verdadeiros para as empresas, para a sociedade. Então, se tem uma coisa que a gente vai, quando passar a pandemia, quando você vê uma crise forte, você derruba a lealdade a marcas. Você tem pouca lealdade porque o cara vai para preço. A lealdade do cara é preço, chama-se preço. Mas acontece o seguinte, empresas com propósito e que na crise chegaram junto, as marcas, as empresas, das suas mais diversas formas,
né? Como ela vai comunicar isso para a sociedade, né? Porque também tem aquilo que o mercado publicitário sempre fala, né? Galinha vende ovo e pato não, porque a galinha faz um berro danado. Então ela precisa comunicar isso para o mercado, né? E comunicar bem feito. Mas essas empresas saem muito mais fortalecidas de uma crise dessa, por estarem cada vez mais antenadas e conectadas com os propósitos daqueles que fazem as empresas girarem, que são as pessoas. As empresas, a gente precisa ter uma conversa séria nesse país da mortalidade das empresas. 80% das empresas não chegam a 5 anos. As empresas morrem uma atrás da outra, e ninguém senta para conversar seriamente sobre isso. Que passa pelo que você falou do planejamento. Passa por educação financeira, passa por condições de negócio. O Brasil é um dos piores países para se fazer negócio. Qualquer ranking que você pega, os nossos são os piores possíveis. O nosso ranking a gente é um ambiente hostil de se fazer negócio. É muito hostil, porque o sistema tributário é caótico. Cada estado tem uma política de ICMS. Você explicar isso para o gringo, como assim? Não é um imposto único? Não, a Bahia tem um, o Espírito Santo tem outro. Tem outro. Se eu vendo gasolina para Goiás, eu tenho uma tributação. Se eu vendo diesel, eu tenho outro. Acredite nisso. É desse jeito. Então, quer dizer, é um negócio tão surreal e que passa por uma série de coisas, de reforma. Já mexeram um pouco em trabalhista, previdência, tem um caminho ainda para ser seguido, enfim. Cara, a gente tem um dever de casa imenso para fazer ainda. Mas o bacana é se a gente está vivendo isso. Cara, isso é histórico, né? A gente tem uma chance e é o que você disse, é uma oportunidade, talvez, de se reinventar. Leandro Carnal, ele disse que a felicidade, eu já vi ele dizer que a felicidade é neuroquímica. É como se fosse um materialismo não marxista, que você tem que se apoderar de sentimentos subjetivos. Tipo, você não sabe o valor real até você perder. Uma coisa assim, você tem que, para você ser feliz, você tem que abraçar também a infelicidade. E talvez nesse momento é isso, a gente está passando por um momento tão difícil, que a gente pode entender o real valor da solidariedade. A gente nunca viu, eu conversei isso com minha esposa, a gente nunca viu um país tão unido em torno de uma causa. Eu nunca vi. Eu não estou falando de poder político, eu não estou falando de política, eu estou falando de gente, sociedade civil se organizando, banco, doação, gente tá precisando de máscara, aí estudante de algum lugar foi lá e pegou a impressora 3D e já começou a produzir, aí outro cara que tinha o plástico já vou lá e doou o plástico. Deus queira que termine essa pandemia e isso permaneça, que a gente entenda o real valor de ser solidário, de ter empatia. E isso se reflete também nas relações das empresas. É tudo isso que você falou aí, está tudo engatilhado. Você foi na mosca. Eu concordo. Eu acho assim, e foi bom que você mencionou o Karnal, porque eu li um texto dele há cerca de 15 dias atrás, mais ou menos, e ele cita isso, né? 3 grandes fatores provocam disrupção e mudanças de comportamentos eternos nas sociedades: guerras, revoluções e epidemias. A gente está vivendo uma dessas. Então, assim, e olha que o cara que previu isso foi Bill Gates ali em 2015. Né? Assim, o Bill governo Gates, Obama que tem uma fundação que investe pesado. Pesadíssimo. Aliás, o documentário dele muito bacana na Netflix. Lindo, recomendo quem quiser assistir. Eu tinha uma imagem totalmente diferente dele. Aquele documentário dele que está na Netflix é sensacional. Muito bom, muito bom. Ele é sensacional. Ele é um cara diferenciado. E aí ele inclusive tem um TED dele que ficou circulando logo quando a pandemia começou, que é um negócio impressionante, cara. Ele dá o gabarito todo, o detalhe todo do que aconteceria numa crise sanitária, que o maior risco que a gente vive é de uma crise sanitária. Ele fala isso no documentário, né? Aquela coisa dos banheiros e tal. Isso, exatamente, com a Índia principalmente, né? Não, e aí pensa o seguinte, né, Marcelo? A gente está falando de tudo isso, de educação financeira, de melhores condições. Cara, a gente está falando ali, use álcool gel, aquela correria para chegar do mercado, lavar a mão, e a gente vive num país em que 50% não tem saneamento básico, velho.
Pois é, meu amigo. Quer dizer, é uma sacanagem isso, assim. É uma sacanagem. Não há outro termo, assim, e não é culpa de um governo, é culpa deles todos. De todos. De uma sequência enorme de olhos fechados para esse pessoal, para invisíveis. Total. E aí o que não tem direita, não tem esquerda, não tem centro, todos eles são corresponsáveis. Então, é por isso que eu digo, não adianta virar essa tribo e essa guerra de tribo que virou agora de um lado para o outro. Não adianta. Ou você entende que o maior instrumento que você tem é o voto e que você pode fazer isso diferente, ou vai se acabar centrão com direita, com esquerda, com radical de direita, com radical... Radical de direita e radical de esquerda são parecidíssimos. São parecidíssimos, cara. Assim, cada um só... O caminho é diferente, mas o jeitão é a mesma coisa. O ódio sempre se parece. Exatamente. O ódio é sempre parecido. Então tem um dever de casa imenso. E eu acho, claro, que a gente tem uma série de... Só para te mostrar, ó. Isso tudo é pergunta. Mande. Isso tudo é pergunta. E acho que a gente só tem 15... Acho que a gente só tem aqui 15 minutos. Vamos ver. Então vamos Vou mandar aqui. Vou mandar, ó. Aqui, ó. Vou ler de duas em duas e aí vocês... Vamos ver o que dá. Bora. Você orienta a pagar empréstimo em bancos para pagar fornecedor? Júlio Pinto Neto. Aí embaixo tem Marta. Como tratar renegociação de contrato com cláusulas rescisórias tão duras? Não existe nada que resguarde o contratante sob o aspecto da pandemia. Quer matar logo essas duas? Bora, vamos. Pagar fornecedor, pagar banco. Lembra que o banco está oferecendo... tem uma janela dos bancos que nos próximos 6 meses eles podem renegociar os contratos e isso não é provisionado no Banco Central. Toda vez que você vai renegociar um contrato no banco, de acordo com a sua classificação de crédito, que se chama rating, ele tem que provisionar lá. Você é classificado, todos nós, de A a H. A é o melhor risco, H é o pior. Se o banco emprestar 100 mil reais para um cara que é H, ele tem que deixar 100 mil reais preso no Banco Central, provisionando por estar botando crédito num comportamento ruim de pagamento. Então, Entendi. Pela primeira vez o Banco Central abriu uma exceção para os próximos 6 meses em que qualquer contrato que seja renegociado hoje não entra em provisionamento. Então, essa é uma janela única. Então, renegocie para ontem. Eu digo o seguinte, renegocie os dois. Renegocie o contrato e renegocie o fornecedor, porque todo fornecedor, ainda mais se você for franqueado, ou se você depende muito da sua relação com o fornecedor nesse processo. Mas a ideia aí, no caso, é ganhar prazo das duas formas, até porque isso vai pesar no seu capital de giro. Show. Aí a o pergunta contrato sobre que você falou da a gente marca, meio que já respondeu, né? A do contrato. A gente respondeu isso. Sempre compor aqui, é uma melhor opção. Aqui, ó. Essa é de Armando Brum. Grande Armandinho, conheço. Meu irmão. Precisa aumentar a concorrência bancária. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Que você também disse. Precisa aumentar a concorrência bancária. 5 instituições controlam 80% do mercado. Você falou sobre isso. Certíssimo. E a gente acredita muito no movimento das fintechs. Quer falar sobre isso? Acho que a fintech veio para ficar. A gente pega aí fintechs como o Nubank, o próprio Original, que agora virou banco, o próprio case bem sucedido da XP, que hoje é a maior corretora do país e nasceu de uma porta pequena. Acho que vem um movimento muito forte de democratização. Quando você pega e coloca um auxílio emergencial para pessoas de R$600 e essas pessoas até então não eram bancarizadas, cara, o que tem de gente abrindo conta na Caixa que nunca teve uma conta corrente é inacreditável. E essa população estava ali à margem, ou seja, marginal a todo o processo de comunidade financeira da sociedade brasileira. Essa turma vai vir para dentro. E as fintechs têm um apetite muito grande para baratear e democratizar esse crédito. Eu acredito muito. Eu vou fazer o seguinte. Se estiver bom para você, tá ótimo para mim. Tem mais 3 perguntas aqui. Eu acredito que a gente só tem 10 minutos. E eu não quero... Eu acho que você é um cara que tem tanto conteúdo. Amigo, que não adianta. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Pessoal, eu ainda quero falar com você de Esporte SA ou de Futebol SA. Quero te perguntar umas coisas para mim. Olha aí, ó. Voltando ao Alibaba.
O que você acha dos grandes players apoiando os pequenos e médios? Eu acho que é justamente a ideia de ecossistema. Para mim é um caminho sem volta. Uma cadeia complementa a outra. Então, aquela relação só de cliente-fornecedor acaba ficando pobre. Você, quando tem uma lanchonete, você não tá vendendo só para o seu cliente ali final. Você está vendendo para o seu cliente final, você tem um fornecedor, você se relaciona com o shopping e tem uma maquininha, né, que você vai receber desse cara. Então, como isso tudo se integra, como isso tudo se conecta, você tem folha de pagamento, usa o banco, então, cada vez mais o conceito de ecossistema, de organizações, e aí a China tem dado um baile no mundo todo, pode ter certeza que isso aí é uma tendência grande para os próximos anos. Show! Aqui, tem mais uma. Nessa analogia, a questão do brasileiro valorizar mais o que é nosso, o que é produzido no país e fazer com que outros países nos procurem. Eu não estou entendendo. Uma afirmação. É uma afirmação. É uma afirmação. Tá. Valorizando a coisa que o brasileiro valoriza muito a coisa nossa. Veja, a gente pagou um preço muito caro por ter um mercado fechado há muito tempo, né? Então, o nosso avanço de tecnologia ficou muito tempo aí parado. Um exemplo disso, na época, uma das poucas coisas que o Collor fez foi isso, né? Ele chamava os nossos carros de carroça e tudo, e acabou que a gente abriu. O grande problema disso é que você, quando abre, se a indústria brasileira não está forte, e o nosso caso a gente está muito sucateado, você pode ter um movimento meio predatório, né? Você abre muito o mercado, se isso não tiver uma agência reguladora forte, se você não tiver acompanhando essa forma, você pode canibalizar a indústria local. Agora, a gente paga um preço por estar desindustrializando isso ao longo dos anos, e essa conta, infelizmente, chegou, como é o caso que eu disse, 63% do nosso PIB é de serviço. Então, essa conta vem, até porque a indústria, ela vai voltar. O comércio, ela vai voltar. O serviço, e aí eu estou falando de entretenimento, aí eu estou falando de viagem. Isso, porque você tem algumas variáveis, Marcelão, assim, até para quem está nos ouvindo entender, você tem renda, é sempre um composto de análise, de influência. O que é que influencia o consumo? Renda, índice de confiança do consumidor, é outro ponto, que é extremamente relevante, emprego e crédito. Então, pensa assim, quando a gente está falando de serviço, você não precisa de crédito para fazer serviço. Quase nenhum. Você não precisa, emprego você já é uma variável que você precisa, para ir para bar, para ir para restaurante, para viajar. Renda, tem um pouco de influência, mas você consegue administrar. E crédito praticamente nenhum. Então, serviço sente muito. E sente muito o quê? Na hora da confiança disso. Então, por isso é que, nessa hora, a composição nossa de PIB é ingrata e a gente tende a sofrer mais do que os outros países. Entendi. Aqui, ó. A gente está aprendendo a consumir do nosso vizinho, Márcio Freire. O que me vem uma pergunta, essa é uma afirmação dele aqui, sobre essa campanha. Márcio, pô. Essa campanha que a gente está tendo aí do Compre do Pequeno. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que toda iniciativa que você valorize e coloque... Essa é uma tendência bacana, porque a pandemia deve deixar alguns reflexos. Um deles é você evitar deslocamentos não só globais. Um pouco da globalização que a gente viveu no mundo nesse tempo todo, você vai ter uma tendência de virar grandes blocos ali continentais. Aí eu estou falando de Ásia, estou falando de Estados Unidos aqui com o México. O problema é que a nossa vizinhança aqui não ajuda muito. Então, Brasil, tem uma turma aqui que não nos ajuda muito. Tem o Chile ali que a conta chegou, os caras estão brigando. Então, e aí eu estou também vivendo isso no comércio local. A tendência é que as pessoas, aí, depois de um trauma desse, como a pandemia, queiram fazer coisas ali num raio muito próximo. Então, é a padaria do local. Shopping, pode entender, e pode ter certeza, shopping vai começar um movimento de marketplace, de e-commerce. Você vai começar a ver o e-commerce do shopping da Bahia, do shopping em Salvador. Você nunca viu o drive-thru no Iguatemi? Já começou o drive-thru. Já começou? Já começou, então por quê? Porque o cara não quer ficar exposto mais 3 horas andando de um lado para o outro no shopping. Ele quer fazer o chamado omnichannel, é o multicanal. Então esse cara pede aqui, faz a compra no celular, retira lá na Magazine Luiza ou
ou na Centauros lá na hora, o cara já está com sua compra feita, é assim em farmácia, é assim em tudo quanto é lugar, não tenha dúvida, é um movimento que vai acontecer. E nessa, mais uma vez, a tendência de você agrupar em pequenos negócios e comércios locais para evitar deslocamentos, evitar aglomerações, não tenha dúvida que, para mim, é ótimo isso. A gente precisa desenvolver essas pessoas. E o comércio online, o fechamento das coisas online vai ganhando cada vez mais força. E os dados vão virando petróleo, entendeu? Então é um caminho sem volta, entendeu? E é aquela coisa, se dados estão virando petróleo, tenha um posto de gasolina. Isso aí. Colete isso. Analise. Transforme dado solto é dado. Dado trabalhado é informação. Essa é a grande indústria que vem aí. A indústria de trabalho dos dados, né? Não é à toa que o Big Data, chama Big Data, né? Que é o Big Data. Big Data. Os termos meio... Mas é o Big Data que está aí, cara, que vai chegar, que as pessoas precisam trabalhar. Você precisa conhecer quem é seu consumidor, precisa conhecer tudo isso. E aí, mais uma vez, a Ásia larga na frente, porque 20%, o e-commerce já tem uma penetração de 20% no total de vendas, enquanto que no Brasil a gente está em 3,5%, 4%. Então a gente tem uma estrada longa para cumprir ainda. Quando se fala em China, então, Ave Maria, os caras pularam direto. Esquece. Os caras já foram direto do dinheiro para o digital, pulando o cartão de crédito. Aqui a gente ainda está engatinhando. No WhatsApp deles, eles fazem o WhatsApp deles e é imenso, é imenso. Tem um grande gap aí para a gente fechar. Tem uma... Márcio Caetano aqui, ó, mandou para você um aqui, ó. Grande abraço, mano. Hoje foi deferido um liminar no TJ Bahia autorizando determinado estabelecimento a abrir guardado a segurança orientada pela OMS, independentemente do decreto municipal, sob pena de multa, inclusive do município aplicar qualquer restrição. Entretanto, isso abre para outras liminares. Qual a sua opinião sobre a repercussão disso? Eu acho que a gente já falou sobre o distanciamento, que é fundamental, e isso aqui... É fundamental. Eu não me agrada a ideia do poder público interferindo nas relações de mercado, Marcelão. E aí é um pouco de orientação, de pensamento meu. Eu acho que o governo ele deve entrar um pouco mais como agência reguladora em alguns casos, mas quando eu vejo o governo entrar numa... E aí não é governo, né? No caso aí sei lá, acho que foi o Ministério, não sei se foi o Ministério Público, foi o Ministério Público que ele conseguiu. Foi o TJ assim, Bahia. Foi daqui do TJ. Assim, não me agrada muito esse tipo de coisa. Eu confio muito nas relações entre partes para se encontrar um denominador comum, mas eu acho que ainda a gente não tem confiança nenhuma de voltar ao mercado a abrir tudo. A gente não sabe nada disso, entendeu? Beleza. Tem duas perguntas de escola aqui, ó. Criança sem aula 50 dias, seguir pagando? Educação infantil e maternal. A outra, fala dos impactos para as escolas. Karina Pontes Oliveira. Karina, grande cara. Manda um abraço para os colegas do Colégio São José que estão em peso na live. Rapaz, estão em peso na live. Para nossa turma. Um abraço para todos. A melhor oitava série de todos os tempos, a de 89, diga-se de passagem. Não, assim, para as escolas, na verdade, a gente está vivendo um pouco... O que é que a gente percebe, né? Em termos de decréscimo de mensalidades, eles tiveram também algumas, aí cada caso foi um caso. No nosso, que a gente está vivendo um pouco de redução ali de 20% e tudo, e a gente sente que a escola está dando uma forçadinha, às vezes, de barra, talvez por 7 a meio-dia e meia, será que esse era o melhor modelo, mas não pode perder receita. Em termos de custo fixo, ela deve estar muito controlada ali, porque ela tem... Controlada do ponto de vista seguinte, a folha dela continua igual, porque provavelmente não demitiram professores. O que eu acho é que a volta da escola, aí eu acho que de alguma forma vai ser repensada. Não que a turma vai começar a ficar fazendo só aula online, mas eu acho que... Vai cair e aí eu volto. 25 segundos. Reconecta. Beleza. Então, vamos encerrar logo e a gente volta. A Ana perguntou. Isso. Então, só concluindo assim, o cenário de escola é claro que quanto mais novos os alunos, talvez mais a dificuldade de retenção da escola. Não tenho a menor dúvida disso, porque o próprio pai talvez não
não tem a segurança total e os protocolos de saúde ainda não estejam consolidados a ponto de dar tranquilidade dos filhos entrarem e voltarem normalmente às aulas. Agora, à medida que você, claro, tem um pouco da faixa etária subindo dos filhos, isso aí realmente a retenção não deve ser um problema. Mas para mim, acho que o principal desafio aí é o que é que vai ser a escola depois disso tudo. No que é que a escola pode aprender com um pouco do momento que a gente está vivendo e as novas formas de educação. Acho que a gente tem um caminho muito grande para trilhar em educação. O Brasil abdicou disso ao longo de décadas, também abdicou disso, né? A gente não cuidou da educação das nossas crianças, a gente abriu mão, a gente em algum momento foi muito próximo à Coreia do Sul, a gente teve um PIB maior do que a Coreia do Sul, um nível educacional até maior, e ali na década de 70 ela faz a curva, foca na educação da sua sociedade, e aí tomou um caminho que a gente acabou que não seguiu. Essa é uma outra... São as velhas contas para a eternidade, sabe? Alguns dos nossos governantes têm algumas contas aí que eles vão ter que viver algumas eras para acertar, meu amigo. Para poder pagar. Para poder pagar. Quando a gente lembra que existia um colégio central que era disputado pela elite de Salvador. Exatamente. Nossos pais estudaram em escolas públicas em meu pai, Jorge Portugal e outros amigos dele. Todo mundo estudou no Colégio Central. E o que deu isso? Quer dizer, hoje em dia... E aí, nem a gente focou no ensino básico, nem focou no ensino... Nas universidades, a gente tem alguns casos muito raros, e mesmo assim, se você pegar um ranking das 200 melhores universidades do mundo, nós não temos nenhuma brasileira. Quando você pega o teste lá, o PISA, as nossas notas são piores. E aí, num cenário que você tem muita tecnologia entrando, vai ser um desafio, não só global, porque em algum momento a gente vai ter que discutir o que é que vai fazer com esse excedente de mão de obra no mundo, em que a tecnologia vai tirar o emprego dessas pessoas, e que, sem dúvida, aqui a gente deve sentir ainda mais o impacto, porque a gente vai ter um gap, uma diferença de mão de obra para suprir cargos e funções específicas com auxílio de tecnologia. Esse é um desafio. É um desafio enorme. Eu já escrevi uma vez que educação é dia mesmo quando tudo é noite. Não há outro caminho. Pois é, não tem a menor dúvida. Não existe um outro caminho. Se hoje eu sou redator, porque começou quando nossa professora, minha e sua, Neuza, obrigava a gente a fazer prova aberta no ginásio, pô. Perfeito. E dali passou para Paulo Leite, que também era meu professor de história, que também me fazia escrever. E por aí vai. Se hoje eu escrevo, é porque isso me despertou. E com certeza outras pessoas e outras áreas têm outros professores como referência. Mas eu sempre cito a professora Neuza. Quem me fez escrever primeiro de verdade, professora Neuza, de História, Colégio São José. Nas provas de História. Nas provas de História do Colégio São José. Exatamente. É isso aí. E essa é uma conta que a gente, em algum momento, vai ficar firme, né? A gente precisa, de alguma forma... Enfim, é a famosa aposta de sempre, né? Em algum momento alguém tem que dar atenção a isso, porque essa conta... imagina a quantidade de pessoas que vão ficando renegadas ali a terceiro plano, quarto plano, por não ter uma chance de competir com gente que teve uma educação que nós somos privilegiados. Com certeza, sem a menor dúvida. Agora eu quero falar de você. Apesar, nós somos amigos... Você tricolor, eu rubro-negro. Mas vou dar essa colher de chá hoje. Não é uma fase muito boa, não. Ave Maria. Nem fale. E eu vi com você, essa sua empreitada aí no Futebol SA, por sinal você tá com um conhecido meu lá, Marcelo, da Única. Rapaz, esse é um irmãozaço meu. Ele tá assistindo a live aí. Acho que deu um tchauzinho aí, Tchelo, se você estiver lá. Eu conheci o Marcelo um tempo atrás, que ele é amigo de um amigo meu, de Fábio Lima. Você também conhece. A gente se encontrou no shopping uma vez, Fabinho. Rapaz, na Bahia é uma miséria, né, bicho? Bahia é terra de muro baixo. Eu ia falar isso agora. Salvador é uma terra de muro baixo, meu amigo. Se o mundo é pequeno, imagine Salvador. Imagina. O Futebol SA tá dando tchauzinho aí, ó. O perfil do Insta aí, ó. Tá vendo? Aí, ó.
Cara, deixa eu te falar um Existem pouco. duas pessoas. As pessoas que moram na Cidade Baixa, as pessoas que estudaram no Colégio São José ou na Sacramentina, e uma pequena parcela que está fora desse Pronto, é isso aí. O mundo é dividido nessas pessoas, principalmente São José e Cidade Baixa. Velho, o Futebol S.A., e aí mandar um abraço para os meus amigos aqui, Marcelo Azevedo, Cássio Cardoso, Alvinho Oscioli, Tomás Asma. Na verdade, isso, Marcelo, é o seguinte, a gente, todos apaixonados ali por futebol, e a gente sempre ficou incomodado que os programas esportivos sempre falavam só do campo, né, velho? Só da bola dentro de campo, se o cara vai jogar, se o cara tá contundido. E a gente se desafiou em um belo momento conversando um pouco de tendência, e os clubes estão, na sua grande maioria, quebrados por falta de quê? De gestão. O mesmo problema que ocorre com as empresas, ocorre com os clubes de futebol. E a gente se desafiou a fazer um programa em que a gente comece a explicar para o cara que está do outro lado, desmistificar certas coisas sempre com foco na gestão. E para isso a gente vai falar... É difícil, o cara que está do outro lado na rádio, ele precisa entender que se o clube dele não tiver respeito ao orçamento, ele vai de alguma forma deixar entregando esse... resultado esportivo e vai comprometer a continuidade da instituição, de uma associação que é um clube de futebol. E aí a gente falou, pô, cara, vamos sentar e tentar explicar isso para o torcedor, tentar mostrar a importância disso e desmistificar, trazer temas relevantes. E aí a gente discute não só no aspecto financeiro, mas, por exemplo, discutimos sobre racismo no futebol, em um dos programas. Discutimos sobre a nova ordem nos estádios, aquela coisa da torcida gritar a bicha, né? Um juiz parou um jogo no meio de uma partida, então você tem algumas provocações que a gente se permitiu. A gente apresentou esse projeto para a Rádio Sociedade e fizemos 2 pilotos, isso em fevereiro de 2019, e acabou que eles toparam. A gente acabou fazendo um programa lá o primeiro programa no dia 16 de fevereiro, e, cara, para nossa felicidade, foi um sucesso. As pessoas simplesmente adoraram a forma como a gente colocou, porque a gente tem um tripé muito definido entre conteúdo bem trabalhado, para que esse cara que está do outro lado vá digerir isso bem, música e humor. A gente conseguiu fazer ali e aí tem um amigo nosso, Álvaro Oscioli, Alvinho, que é um cara que faz 1000 vozes, é um gênio, é um cara de uma sacada imensa, ele traz um ambiente leve. Só para encurtar um pouco a história, a gente parou agora por causa da pandemia, nós somos o programa esportivo de maior audiência da Bahia. A gente fala todo sábado para 40 mil ouvintes por minuto, e é uma fonte nova lotada. Rasgando esse interior do estado todo, porque a Rádio Sociedade pega onde você imaginar. E quando a gente explodiu isso no podcast, a gente acabou, e aí foi a grata surpresa nossa, o nosso canal de distribuição é muito forte no Twitter, porque o futebol é muito falado no Twitter, e aí alguns caras formadores de opinião nos ouviram lá do Sul. Caras de referência. Então, tem um cara chamado César Grafietti, que mora em Milão, o cara que é contratado da CBF, faz o reporte maior dos clubes, econômico-financeiro dos clubes. Esse cara elogiou a gente. Aí o sócio da Ernest Young ouviu a gente, recomendou. Aí o Rodrigo Capello, que é o cara do Sport TV, chegou lá e ficou alucinado, ouviu. Então, assim, quando esses caras dizem, pô, ouço esses caras aqui da Bahia, aí vem um monte de flamenguista, vascaíno, São Paulino. E aí hoje a gente está no podcast, nossos ouvintes estão em 298 cidades no Brasil, em 26 estados e em 16 países. Massa, e aí, parabéns, cara, esse é um prêmio do tamanho do mundo. A gente deu uma paradinha agora por causa da pandemia, mas vai voltar com força total aí em breve, com as novidades aí bem bacanas. E assim que o futebol der um sinalzinho de vida, a gente volta, porque também não é momento de ficar falando de futebol, momento agora é da gente dar prioridade para outras coisas. Mas é um projeto e eu dei uma sorte imensa, todos nós demos uma sorte imensa, porque a gente tem 5 irmãos nesse processo todo, 5 caras extraordinários, 5 caras, 5 amizades assim para uma vida toda, e eu torço muito para que seja uma
uma vida longa no nosso projeto. Show de bola. Só para a gente fechar o capítulo, esse capítulo Futebol S.A., uma coisa que eu queria te perguntar, já que você falou do futebol, esse fechamento, esse break aí do Campeonato Brasileiro, o que é que isso representa em termos de impacto financeiro para os clubes? Tipo assim, um clube tipo... de receita? Não, eu queria saber quem perde mais. Um clube gigante que tem vários jogadores super caros para pagar, ou um clube menor que também vai perder receita de estádio e tal, e outras coisas. Rapaz, tem um economista que diz, eu não me lembro agora de quem que disse essa frase, mas o cara fala o seguinte: o dólar foi um negócio criado por Deus para humilhar economista. Uhum. Uma previsão desse tipo, que a gente faça, de quanto que vai perder, é super difícil você estar acertando a mosca aí. Agora, não tenha dúvida que quem vem fazendo o dever de casa de gestão já larga um pouco na frente disso. Às vezes o clube é grande, você pega um clube como o Flamengo, é um clube com uma folha gigante, mas tem uma elasticidade de faturamento muito grande. Você precisa entrar um pouco em duas coisas. Primeiro, como é feito a distribuição, aquele gráfico de pizza ali da receita do clube, que são chamados, o tal do breakdown, né? Quanto cada fatia corresponde da receita. Quanto é bilheteria, quanto é TV, quanto é patrocínio e outras receitas mais aderentes. Ok. Em cima disso, a gente sabe que tem um impacto muito forte de bilheteria e sócio-torcedor. Mas aí, por outro lado, você precisa analisar o que é que esse time tem de passivo. O que é que esse clube tem de passivo. Então, você tem clubes com passivo estratosférico, em que tem uma série de dificuldades quando isso retomar. Para responder um pouco a sua pergunta, eu diria o seguinte: se esse clube é muito grande, ele tiver sob controle o passivo dele, aí o que é sob controle? Se ele tiver alongado, porque se o passivo tiver muito espremido no curto prazo, ele asfixia o seu fluxo de caixa. E aí ele começa a complicar. Tem time que está com 4 meses, 5 meses. Tem time que não pagou folha, Marcelão, esse ano ainda. Tem time grande do Rio de Janeiro que não pagou folha de pagamento esse ano. Nós estamos em maio. Então, esses times aí certamente terão uma grande dificuldade de retomar. Agora, clubes que ainda que tenham um faturamento menor, mas as suas dívidas estejam mais controladas, esses sim têm uma retomada. Agora é o seguinte, está todo mundo mal. Todo mundo vai sentir uma pancada. Uns vão sair mancando, outros não vão levantar. Outros terão imensas dificuldades de levantar. Vai acabar? Não acaba, porque é que nem país. Clube de futebol é que nem país. Ele não acaba nunca. Ele quebra, mas não acaba. Ele vai se reduzir a uma insignificância. A Portuguesa já foi vice-campeã brasileira. Hoje está na Série D. Às vezes nem disputa a Série D. Aí é pagar para ver. E aí eu acho que o meu time fez um dever de casa muito interessante. Acabou que... Eu agradeço muito por você ter dado uma goleada na gente de 7-3 na final. Porque deu aquela sacudida. Aquilo ali começou o processo de democratização do Bahia. Então, eu acho que a vitória é uma peça fundamental no sucesso que o Bahia está encontrando. Não, eu tenho que reconhecer que essa última administração do Bahia está sendo muito exitosa. Eu, como publicitário, principalmente na questão de comunicação, o Bahia... dando de goleada. E no Brasil, viu, velho? As ações do Bahia são sensacionais, são muito boas. Brasil, fora. O momento que a gente vive é bonito ver um clube se posicionar frente à agressão contra mulheres, a comunidade LGBT, doação de sangue. Aí mostra que aí se materializa, não é só futebol. Isso, não é só futebol. Que é o papel do clube, né? O clube extrapola isso tudo, né? O clube acho isso muito bacana. Meu amigo, eu quero te agradecer enormemente, enorme, certo? A sua presença aqui. Como eu já previa, se deixasse aqui, a gente ia conversar 3 horas. Ia ter papo para 3 horas aqui, fácil. Ia ter papo para 3 horas. Eu espero que as pessoas que estão acompanhando a gente tenham gostado da live. A intenção do Além da Letra é essa.
entendeu? Não existe ação pequena hoje. O que existe é chegar lá e fazer para tentar ajudar alguma coisa. Se todas essas pessoas que passaram na live hoje aqui, se alguma coisa que você disse ou que eu disse tiver ajudado alguém a ter um norte que seja para alguma coisa, já está valendo. Porque é o que você falou. Se a gente sair dessa pandemia com pelo menos o sentimento de solidariedade mais consolidado, a gente tá no caminho certo, né? Não tem problema. Então eu quero te agradecer muito, 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 muito pela oportunidade aqui de falar com você. Muito mesmo. Eu que te agradeço, te parabenizo, amigo. Parabéns mesmo pela iniciativa, espetacular. Eu venho acompanhando algumas delas, não pude assistir todas, mas assisti algumas muito bacanas mesmo, com conteúdo de relevância, e eu acho que essa é uma função legal, e essa é a beleza da tecnologia, né? Essa é a beleza da rede social, é você poder explodir bons conteúdos, boas mensagens e catalisar isso de forma multiplicadora, né? E você tem conseguido isso, você faz isso através das suas poesias, né? Você faz isso através da sua profissão, e você se dedicar e abrir seu espaço para sentar com cada um aqui 3 vezes na semana, para ouvir a pessoa e dar voz e também refletir junto, o mérito, meu amigo, é todo seu. Obrigado mesmo. É nosso. Feliz de nós. É nosso. Feliz de nós. É nosso. Quero mandar um abração aí para a galera do Colégio São José, que realmente foi a audiência hoje. Turma. Hoje, e como eu já tinha te falado aí, a gente costuma terminar as lives, né, daqui do Além da Letra, com uma poesia escolhida pelo amigo que eu converso, né? E eu queria saber o que é que você trouxe pra gente aí hoje. Rapaz, a gente fez um projeto há alguns anos atrás chamado Contextual, grandes amigos, Naline, Marcelo Brandão, Mário Garcia, que você conhece. Mário Garcia. É uma turma boa danada. E a gente tem um site chamado contextualblog.info, que tem um acervo de texto bem bacana. E eu tive a oportunidade de escrever ali em dezembro de 2016. Eu tinha voltado de São Paulo, tem 7 anos, fiquei 7 anos em São Paulo, nossa família morando lá, e aí voltei e tive a oportunidade de escrever um texto aqui. Eu acho que é uma poesia, mas quem é o profissional em poesias aqui está na minha frente. Então... Se é poesia para você, é poesia para o mundo. Porque se você é feliz, você vai fazer o mundo de alguém um pouco mais feliz. É difícil uma pessoa infeliz fazer o mundo de alguém, iluminar o mundo de alguém. Então, se a poesia é para você, te ilumina. Se te ilumina, vai iluminar mais alguém. Ponto. É isso aí. Então, eu escrevi em dezembro de 2016, chama Vi. E eu vou ler aqui para vocês e vou tentar transmitir alguma coisa aqui. Vamos lá. Vi o hospital, vi o cordão umbilical, vi aquele rosto angelical. Vi meninos na rua, vi a verdade nua e crua. Vi a escola, vi a bola, vi o medo da sola. Vi o namoro, vi o choro. Vi pela fresta da janela, vi a tampa na panela, vi o choro de emoção no olhar dela. Vi a aliança e o casamento. Vi naquela mudança o meu momento. Vi um filho, vi outro filho. Vi o rio, o de janeiro, nos jogos brilhar. Vi o rio, o doce, agonizar. Vi o Domingos, o rio, o velho Chico, levar. Vi Francisco no Muro das Lamentações. Vi um Chico unir todas as religiões. Vi a amarelia cair de 7-1. Vi um avião levar 71. Vi um mundo torcendo somente por um. Vi o povo na rua, o povo na rede. Vi o povo do Nordeste ainda morrendo de sede. Vi Forrest Gump contar história. Vi Donald Trump levar a vitória. Vi 60 mil homicídios escancarados. Vi 11 milhões de desamparados. E vi os choros de desesperados. Vi a mata cair, governo ruir. Vi a politicagem trair. Chega, não quero mais nada a ver. Deixa de frescura, menino. Abre os olhos que a vida quer te ter. Vi chefe, blefe e tabefe. Vi dólar, esmola e pistola. Vi gente na jornada transtornada. Vi gente na estrada motivada. Vi Saul, Santiago e o bem. Vi aquele que quer ser alguém. Vi amigo chegando. Vi amigo partindo. Vi também amigo sorrindo. E todos os dias um raio de sol abre todas as portas de um recomeço e de uma nova jornada. E os olhos,
um pouco avermelhados pelo cansaço e pelas provações, seguem como janelas da alma, de uma alma que só quer viver. Que lindo, Renatinho! Pô, velho, muito legal! Se isso não é poesia, não sei mais o que é. Muito bom, velho. Parabéns, parabéns. Sou estagiário. Que você continue vendo muito. Por muito tempo, entendeu? E traduzindo isso em coisas boas, como você está fazendo aqui, conversando comigo. Muito legal, muito bom. Que legal, meu amigo, que legal, que legal. Foi um momento, assim, algumas coisas, né? Eu falo de algumas coisas, o Domingos... meus filhos foram colegas de sala dos filhos de Domingos Montagnier. Uhum. A gente chegou a estar junto com ele no aniversário dele, no ano que ele morreu. Então, para a gente foi um baque para os meninos aqui, para todos nós aqui. Foi difícil até de dar a notícia. O avião que cai, o 71, é o da Chape, né? Quando a Chape morre em 71 as pessoas. Então, é um pouco do que a gente estava sentindo naquela época, e isso virou poesia. E aí, enfim... Show de bola, velho. Muito legal. Vida. Agora eu quero ouvir a sua. Agora vendo o profissional. O nome da poesia que eu escolhi se chama Tempo. Entendeu? Porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Essa necessidade, por tudo que você falou aí, da gente se superar, de olhar para frente e de não cruzar o braço. Entendeu? A gente tem que partir... Se o momento é de guerra, vamos lutar pela vida. Tem que jogar duro. O nome dela é Tempo. Vamos ver. Tomara que você goste, porque eu adorei a sua. Vamos lá. Tem peleja que não tem jeito. E a pior das que eu conheço é querer vencer o tempo. Se ele demora, cadê? Se ele avia, por quê? E o ponteiro continua rodando, do jeito dele, nem querendo saber. Légua por légua, passo por passo, cana, cachaça e bagaço. Tudo tem razão de ser. E a gente continua caminhando para frente, com todo o tempo do mundo, topando com todo tipo de gente. Tempo de pele, estica. Tempo de ideia, melhora e até modifica. Abra janela e pensamento, areje bem seu tempo pro mofo nunca grudar. Tipo o avô que vira criança só de ver o neto chegar. Na vida, sorriso menino encandeia. Brilha de um jeito que a única saída pro sujeito é enxergar o coração. Verso, poesia e lição, tempo, surpresa e destino, assim faz mira o menino que arremessa o peão. Giro valente, ponta de ferro, volta ou não volta, o peão do menino na palma da mão. Rima encarrilhada, corrida e escorrida, na ponta da língua, pensada e escrita, para chamar sua atenção. Bote mira no seu futuro, tenha no tempo um amigo, mas antes de estender a mão, faça que nem o menino. Tome coragem, se concentre e arremesse. É isso aí, pai. Espetacular! Nada como mestre, amigo. Renatinho, cara, é um muito obrigado, muito obrigado, viu, por tudo. Obrigado, por ser meu amigo, por estar aqui hoje. Um beijo a todos. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Valeu. Amanhã a gente vai conversar aqui com Maurício Ramos, humorista, essa nova geração de humoristas que está aqui despontando na Bahia, um dos mais talentosos. Vai ser uma noite para a gente conversar, bater papo e dar risada. Quem quiser dar risada, amanhã, 8h30, Além da Letra, pode chegar que vai ser muito bem-vindo. Beijo, Renatinho. Vida longa, Além da Letra. Beijo, meu irmão. Beijo na família toda aí. Irmão. Tchau, tchau. Valeu, pra vocês também. Futebol SA, tá voltando. Tá, em breve. Valeu. Falou.